Paz de Cristo para todos. Retornei aqui com a gravação dos vídeos, né? Voltei a produzir para o YouTube. Agora será em um novo canal, né? Porque eu perdi o aparelho que eu fazia as gravações para o canal Selma Araújo. Caiu dentro do vaso lá no meu trabalho e eu perdi o aparelho. Tive que adquirir um novo aparelho, né? E a fazer um novo canal aqui no YouTube, tá bom? Então eu quero começar esse vídeo desejando a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, né? Como vocês podem ver aqui, né? Eu estou na minha casa está em obra, né? As paredes ainda faltam, né? Embolsar, aos pouquinhos eu estou fazendo a obra, né? E o Senhor colocou esse desejo no meu coração, né? De estar voltando a produzir para o canal, né? Porque a obra do Senhor, né? Ela não pode parar, né? A obra do Senhor, ela não para. O Senhor trabalha, a Bíblia fala, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então eu estou aqui me preparando. Amanhã eu trabalho, amanhã terça-feira, dia 22/10/2024, né? Eu retorno para o trabalho. Eu sou operadora de caixa, como muitos sabem, aqui em Bacaxá, no supermercado Esperança, onde eu moro aqui na cidade de Saquarema. E eu fiquei esses 2 dias de folga, né? Domingo, dia 19, dia 20 e hoje, dia 21, né? E retornarei, como hoje é o feriado do comércio, o supermercado não abriu no dia de hoje, e amanhã eu estarei retornando para o trabalho. E, né, lavei o meu cabelo e vou estar aqui fazendo uma escovinha para ir amanhã mais bonitinha, né, para o trabalho. E enquanto isso eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, tá? Como é que tem sido aí o nível de intimidade de vocês com Deus, o nível de oração, de leitura bíblica? Vocês têm orado ao Senhor diariamente? Né? Fica aí essa pergunta, né? Se vocês quiserem aí estar deixando nos comentários aí, né? Uma resposta, né, com relação a essa minha pergunta, né? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós, né, devemos nos relacionar com o nosso Pai Celestial diariamente, né? Nós devemos diariamente estar mantendo contato, né? Mantendo conexão com o nosso Pai Celestial, né? Mesmo, não sei se você é casado, se você já é mãe, né? Ou se até mesmo você é solteira como eu e moro em cima, não moro com meus pais, eu moro em cima da casa dos meus pais, né? O meu pai me abençoou, me presenteou com essa casinha aí, como alguns de vocês sabem, né? Que meu pai é pedreiro, né? E ele me deu uma casa em cima da casa dele, e aos pouquinhos eu estou fazendo a obra da minha casa. Então, eu mantenho relação, comunhão com meu pai, conexão com meus pais todos os dias, sabe? Todos os dias, ao levantar, né? Eu oro ao Senhor, né? Falo com Deus, leio uma passagem bíblica, né? E desço para tomar café com eles lá embaixo, todos os dias, né? Então, diariamente eu tenho, né, essa conexão com os meus pais, né? Meus pais de sangue, meus pais biológicos, né? E você também deve ter, né, essa conexão com o seu Pai Celestial, né? Você deve manter esse hábito, né? Não sei se você mora próximo dos seus pais, né? Não sei há quanto tempo, se você não mora próximo dos seus pais, há quanto tempo que você não fala com ele, né? Eu quero até que deixar uma dica, se você mora longe do seu pai, se você tem a oportunidade, né, que você possa estar falando com ele, né, ou diariamente, ou pelo menos, né, uma vez na semana, né, se você mora em uma outra cidade, né, não pode estar vendo o seu pai diariamente, a sua mãe, se eu digo pai de sangue, né, pai biológico, né, mas que você ligue, né, que não seja diariamente, mas que você uma vez por semana possa estar ali falando ali, né, com seus pais, pois isso agrada a Deus, sabe, meus irmãos? Eu, no ano de 2017, no meado de 2017, eu fui morar em Itaboraí, né, aqui no Rio de Janeiro. Fui morar num município chamado Itaboraí, né? E eu falava com meus pais, meus irmãos, diariamente, né? Todos os dias eu ligava para os meus pais, né? Eu passei ali 5 anos, né, em Itaboraí, e a cada, irmãos, 15 dias, né, eu vinha ver os meus pais, né?
de 15 em 15 dias eu, né, vinha visitar os meus pais. Então, que você também tenha essa conexão, né, com o seu pai, com a sua mãe, né, pois isso agrada a Deus, mas principalmente que você também tenha conexão com o seu Pai Celestial, com o nosso Deus, tá, meus irmãos? Porque isso agrada a Deus, né? Deus, ele quer, né, ter um relacionamento próximo com a sua criatura. Eu vou estar aqui virando para o espelho, né? Mas também estarei virando aqui para a câmera para poder falar com você. O nosso Deus, meus irmãos, ele é Deus de relacionamento, né? Nosso Deus é Deus de relacionamento. Ele quer ter uma relação íntima, uma relação próxima com a sua criatura, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E hoje eu meditando aqui na palavra do Senhor, né? Eu falando, Senhor, quando é que eu vou voltar a gravar para o YouTube, né? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, né? Porque eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio sem celular, né? E já estou com esse celular há 2 semanas e ainda não tinha começado a gravar os vídeos para o YouTube, né? E eu perguntei para o Espírito Santo, quando é que eu vou voltar a gravar para o YouTube? Senhor, me dá o roteiro dos vídeos que eu devo gravar. O que eu devo falar, Senhor? Né? Aí hoje o Senhor ministrou no meu coração, né? Eu já te dei autorização, né, para você gravar, né? Então, é só começar. Então, meus irmãos, né, tem que haver um começo, né? De repente, você não conversa com Deus diariamente, você não ora diariamente, você não tem essa conexão diária com o Espírito Santo de Deus, né? Mas é só você começar, meus irmãos. Tem que haver um começo, né? Que tal você começar agora, né? Conversando com o Espírito Santo, né? Que tal você perguntar agora, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim, Espírito Santo? Para que o Senhor me criou? Qual é o meu propósito nessa terra, né? Porque o Senhor, ele te criou, meu irmão, com um propósito, tá bom? O Senhor, ele tem um propósito para sua vida e ele quer que você saiba, né? Qual é esse propósito, né? O Senhor, ele tem uma chamada na minha vida em missões, sabe, meus irmãos? Eu tenho uma chamada para o Ministério da Palavra, né? Tem mais de 20 anos que eu aceitei a Jesus, né? Como eu já mencionei aí em vídeos passados, tem mais de 20 anos que eu aceitei a Cristo, né? Eu aceitei a Cristo em 2022, me batizei em 2002, me batizei em 2003, né? E de lá para cá o Senhor tem feito uma linda obra na minha vida, sabe, meus irmãos? E logo assim, quando eu aceitei a Cristo, quando eu batizei, né, que eu era nova convertida, eu tinha e continuo tendo uma sede muito grande, né, pelas coisas de Deus, né? Eu tenho um grande interesse pelas coisas de Deus, como Josué, né? A Bíblia fala, meus irmãos, que Josué, eu vou estar aqui virando para o espelho, tá bom, meus irmãos? Mas depois eu viro novamente para a câmera, para poder saber aonde que eu já sequei o cabelo, aonde eu não sequei, né? Então, meus irmãos, as escrituras falam que Deus, né, ele aparecia nas nuvens, né, sobre a tenda nessa época. O povo de Israel, eles habitavam em tendas, né? Ainda não tinha sido feito o templo, né? O primeiro templo, ele foi feito por Salomão, né? Então o Senhor, ele falava, né? Ele vinha sobre, né, uma nuvem, né? Quando a nuvem descia sobre o arraial do povo de Deus, sobre o acampamento do povo de Deus, né? Que eles ficavam em barracas, né? Em tendas. Quando a nuvem do Senhor descia, né? Moisés, ele sabia que Deus queria falar, né, através dele com o povo. Aí Moisés entrava na tenda da congregação, né, no tabernáculo, né? Moisés entrava ali na presença do Senhor. Quando ele via a nuvem, né, ele sabia que Deus estava ali, que Deus queria falar com ele. E Moisés entrava, né? Somente Moisés, né, tinha esse relacionamento íntimo com Deus, né? Porque Moisés, nós sabemos que foi um grande líder, né? Através dele, Deus libertou o povo de Israel
do cativeiro egípcio. Mas a Bíblia fala, meu irmão, que Josué ele tinha um grande interesse nas coisas de Deus, né? Quando Josué, né, via que a nuvem vinha, né, sobre o tabernáculo e Moisés entrava, Josué ficava assim, meus irmãos, como se fosse assim, pertinho da porta, observando tudo o que estava acontecendo lá dentro. Ele estava curioso, né? Com desejo também de receber daquela porção que Moisés recebia da parte do Senhor. Josué queria mais da graça de Deus sobre a vida dele, sabe, meus irmãos? Então, da mesma forma como Josué, meus irmãos, desde quando eu aceitei a Jesus, eu, né, me tornei assim também uma pessoa que eu tinha muito interesse, continuo tendo, né, sobre conhecer os propósitos de Deus para a minha vida, sabe? Certa vez eu no culto de missões, né, na Vila Joanita, um lugar que eu morei, um bairro que eu morei aí no Galeão, da Ilha do Governador, durante 30 anos, né? Eu fui para a Vila Joanita, eu tinha 4 anos de idade, eu sou nascida aqui em Araruama, né? Eu sou natural de Araruama, mas, né, a maior parte da minha vida eu passei num bairro chamado Vila Joanisa, na Ilha do Governador, né? Especificamente no Galeão, né? E ali, meus irmãos, né, eu fui num culto na igreja do Nazareno, que foi a igreja onde eu confessei a Jesus Cristo publicamente como Senhor e Salvador da minha vida. E eu, num culto de missões, né, eu senti a presença de Deus fortemente, né, falando ao meu coração que o propósito da minha vida seria ser uma missionária na casa de Deus, né? Era um culto de missões e eu já vinha orando ao Senhor para que o Senhor me revelasse qual era o chamado dele para minha vida, qual era o propósito que ele tinha para minha vida nesta terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que obra que o Senhor gostaria que eu fizesse para ele, e o Senhor falou claramente, né, ao meu coração. Eu senti a graça de Deus, senti a presença de Deus poderosamente, né, e comecei a chorar. E o Senhor falou comigo que um dia ele iria me levar às nações, né? Louvado seja o nome do Senhor, para poder fazer essa obra linda e maravilhosa, né? Que é transmitir a mensagem da palavra de Deus, né? E o Senhor, mais na frente, ele foi me revelando, né, os passos que eu teria que dar, né? E ele falou que tinha uma obra comigo no Ministério da Palavra. Em 2007, eu me inscrevi no Seminário Teológico Vida e Luz, aí em Sampaio, no Rio de Janeiro, né, no Engenho Novo, bairro do Engenho Novo. Desculpa, o nome da rua que é Engenho Novo, o bairro é Sampaio, né? Então, eu fui ali, né, de 2007 a 2011, né? Eu estava ali no Seminário Vida e Luz, seminário maravilhoso, né? Que é um seminário que é ofertado pela Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, na rua do Engenho Novo, número 205. Um seminário totalmente gratuito, uma bênção, né? Pessoas maravilhosas, cheias do Espírito Santo, né? Que se dedicavam ali, né, a essa obra linda, esse ministério lindo que era de ministrar ali aos seminaristas, né? Posso citar aqui, né, o pastor Manuel, que era o pastor presidente na época, né, da igreja. Hoje, se eu não me engano, é seu filho Samuel Silva. E a pastora Vera, que também foi eles foram, esse casal lindo, né, foram uns, né, dos meus professores no seminário, né, o pastor Manuel, ele dava aula de psicologia pastoral. Se eu não me engano, a pastora Vera, ela dava aula de introdução bíblica, agora eu não estou me recordando muito bem, né? Aí tinha também a professora Leila, que dava aula de seitas e heresias, né? Parte 2. A irmã Vitória também, né? Que também deu aula também de introdução bíblica, parte 2, e seitas e heresias também, parte 2. Tinha a professora Raquel, né, que é filha do pastor Manuel, que ministrava aula de português, né, coisa linda, né, a pastora Cátia também, que deu aula também, teologia, se não me engano, do Velho Testamento, né, parte 1. Então, meus irmãos, você precisa, né, e você deve buscar conhecer, né, a respeito do propósito que Deus tem na sua vida, né? Estou aqui conversando com você
Estou aqui secando meu cabelo aleatoriamente, não estou aqui fazendo aqui a divisão aqui exata aqui, né, das mechas, que eu tenho que secar, mas esse cabelo será seco, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus, né? Eu acredito que até eu desligar esse vídeo, né, eu parar aqui com o vídeo, o cabelo vai estar sequinho, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus tem um propósito na sua vida. Bom, o Senhor, ele tem uma grande obra para poder realizar na sua vida e através da sua vida, né? E o Senhor, ele, né, é o Deus que por nós tudo executa. Ele mesmo, meus irmãos, né? Ele mesmo foi, né, quem nos chamou, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que quando Deus chamou Abraão e Sara, eles eram apenas dois irmãos e eles se tornaram uma grande multidão, né? Pensa aí na nação de Israel, né? No povo de Israel, no povo de Jerusalém, né? Naquela pátria maravilhosa, naquela nação maravilhosa do qual, né? A Bíblia fala que são os filhos da promessa, né? São a nação de Israel, eles são os filhos da promessa. Então, essa nação poderosíssima, irmãos, elas são descendentes de Abraão, né? Ela é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, porque ele creu, né? A Bíblia fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, né? Deus se agradou da vida de Abraão porque ele creu na sua palavra, na sua promessa. E hoje nós podemos ver a nação de Israel, uma nação poderosa, né? Tem passado por uns momentos aí de tribulação, né? De guerra, mas tudo isso é para se cumprir, né? A palavra do Senhor. Israel precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, né? E se humilhar diante dele, clamar pela sua presença até que ele venha, né? Então, para não ficar só nas minhas palavras, tá bom? Eu vou estar aqui lendo alguns versículos da palavra de Deus, né? Que fala sobre Jacó, fala sobre o encontro que Jacó teve com Deus, né? Eu vou estar aqui desligando aqui a escova para poder estar falando aqui rapidamente aqui através destes versículos bíblicos. O Senhor, com certeza, né, irá falar melhor ao seu coração, tá bom? Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Isto está lá em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 32. Se você quiser ir acompanhando aí na sua casa, tá bom? Você fica à vontade aqui para fazer essa leitura bíblica aqui comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 12 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Coisa linda. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Engrandecido seja o nome do Senhor. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Então, meus irmãos, né? Nós acabamos de ler aqui uma passagem linda, né, das Escrituras Sagradas, né, aonde fala, né, do encontro, né, verdadeiro que
Jacó teve com Deus, né? Nós sabemos um pouco da história de Jacó. Jacó era o segundo filho de Rebeca, né? E de Isaac, né? Quando Rebeca engravidou de Isaac, né? Havia uma luta dentro do seu ventre, né? Primeiramente, a gravidez de Jacó, né? Ela foi, eu falei Isaac, tá, irmão? Mas é Jacó, né? Isaac era pai de Jacó. Então, havia uma luta, né, tremenda no ventre de Rebeca, né? As criancinhas no seu ventre eram dois, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos diferentes, né? Não eram gêmeos idênticos, não eram da mesma placenta, né? Mas eles estavam ali e eles lutavam, né? Um ficava chutando o outro, né? E ali Rebeca, ela se colocou na presença do Senhor para saber por que aquilo acontecia com os bebês dentro da barriga dela. Ela não entendia, ela ficava, sabe, angustiada, preocupada. Ela queria saber, né, qual era o propósito daquelas crianças ficarem lutando dentro do ventre dela, né? E nós sabemos que Rebeca era estéril, Rebeca não podia engravidar, né? E ela, um dia chateada, falou com Isaac: dai-me filhos, né? Porque você ainda não me deu filhos? E ele falou: acaso sou eu, Deus, que tem o poder para dar vida e tirar vida, né? Para fazer uma mulher gerar e para fechar a madre de uma mulher, né? E Deus que tem esse poder, né? Para fazer alguém engravidar e também para impedir que alguém durante um certo tempo também não gere, né? Para que se cumpra um propósito na vida de cada pessoa, né? Então, o Senhor falou para Rebeca: ó, duas nações há no seu ventre, dois povos diferentes, né? Um povo será maior do que o outro, e o menor irá prevalecer sobre o maior, né? O mais novo, né? Dominará sobre o mais velho, né? E ali ela passou a entender um pouco sobre os propósitos de Deus para a vida daqueles dois bebês, né? E ali nasceram Jacó e nasceram Esaú, né? E a Bíblia fala que eles foram crescendo. Esaú era um homem que gostava de caçar, né? Ele era um homem do campo, né? E o Isaac, o Jacó, ele era um homem mais simples, ele gostava de ficar com a sua mãe Rebeca, ficar ali, né? Ele gostava dentro de casa, ele gostava de cozinhar, e as escrituras falam que Isaac, ele gostava dos dois filhos, mas ele gostava muito de Esaú, porque ele trazia uma caça, né? Muito gorda, né? Ele fazia ali um prato saboroso e levava para o seu pai Isaac, né? E Isaac gostava mais de Esaú, né? Devido a esse estilo dele de caçador. E já a Rebeca gostava mais de Isaac devido a ele ser um homem simples, né? Um varão simples, gostava de ficar em casa ali com ela, né? De conversar, de ajudar ele nas tarefas domésticas. Era um homem mais pacato, né? Era um homem mais tranquilo, né? E a Bíblia fala, né, que certa vez Esaú veio do campo, veio cansado, veio com fome, né? E ele viu que Isaac tinha feito ali um cozido, né? Um prato saboroso. A Bíblia fala sobre guisado, num guisado vermelho, né? Era um prato de cor vermelha, não sei se era cabrito, se era carneiro, não sei se era ovelha, não sei que carne era, né? A Bíblia não relata qual era a carne ali que estava ali, mas que era um cozido. E Esaú, ele desejou comer aquele prato, visto que ele estava vindo do campo, estava com muita fome, e Jacó foi, né? E perguntou para ele: se você me vender a sua bênção de primogenitura, eu autorizo você a comer desse prato, né? Eu te dou um pouco desse guisado, né? E ali Jacó percebia que Esaú, ele não levava as coisas de Deus muito a sério, né? Ele era muito relapso, muito displicente, né? Muito, vamos colocar assim, relaxado com as bênçãos de Deus sobre a vida dele, né? Ele, por ser o filho mais velho, né? Tinha, nessa época, né? Tinha toda aquela cultura, né? De que o filho mais velho recebia ali a bênção do pai antes do pai morrer, né? O pai ministrava ali as bênçãos do céu sobre a vida do filho mais velho, e quando ele partisse, né, para a eternidade com o Senhor, o filho mais velho que ficaria responsável ali, né, pela administração ali das coisas espirituais e também das coisas materiais. E Esaú, ele fazia pouco caso das bênçãos de Deus, né, daquilo que estava depositado sobre a vida dele.
E Jacó, percebendo isso, né, ele enganou o seu irmão e tomou a bênção do irmão. Ele vendeu a bênção para Jacó por um prato de lentilha, como diz a Bíblia, né? Não façam como Esaú, né, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha e depois buscou ocasião para arrependimento e não encontrou. Então, nós viemos a prestar muita atenção nisso, né? Que Esaú não deu valor àquilo que Deus lhe confiou, né? Não deu valor ao seu chamado, ao seu ministério, ao propósito, né? Que Deus tinha, né? Para realizar na vida dele, né? E ali a Bíblia fala que ele depois buscou ocasião de arrependimento, não encontrou, né? Ele jogou fora a bênção de Deus, né? Mas o Senhor depois teve misericórdia, né? Como nós sabemos a história também de Esaú, o Senhor perdoou Esaú, né? Esaú foi viver, né? Numa terra separada e mais para frente, né? Jacó foi para Arã, né, para a terra do seu tio Labão, irmão da sua mãe Rebeca, né? E ali Jacó conheceu a sua mulher, Raquel, trabalhou por ela 7 anos, né? Nós sabemos bem a história que o Labão enganou Jacó, né? Assim como ele enganou o seu irmão, o Senhor permitiu que Labão enganasse ele. No dia do casamento, deu a filha mais velha pelo qual Jacó não tinha trabalhado por ela. Jacó trabalhou 7 anos de graça para se casar com Raquel, e no dia do casamento as mulheres usavam um véu e era noite, e ele não percebeu que era ali. Quando chegou de manhã, ele se deparou que tinha casado com a Lia e não com a Raquel, que era a mulher que ele amava, e ali ele foi reclamar com Labão, e Labão falou: ó, trabalha para mim mais 7 anos, que eu te darei a minha filha mais nova, né? Cumpre a semana desta, que naquela época as festas de casamento duravam 1, 2 semanas, né? E depois eu te darei a Raquel. E realmente ele deu, né? Com esse trato dele trabalhar mais 7 anos ali de graça para se casar com a Raquel, né? Então, o Senhor, ele foi aperfeiçoando o caráter de Jacó, né? Ele ficou 20 anos ali na casa de Labão e o Senhor foi trabalhando, e a Bíblia fala que ele saiu de lá, né, com muita riqueza, né? Saiu de lá debaixo de honra, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? De honras de Deus, né? Ainda que Labão, a Bíblia fala que Labão mudou o salário de Jacó, né? 10 vezes, né? Ele mudava o salário de Jacó. Ele era um homem mau, né? Não era uma pessoa de confiança, né? Ele falava com Jacó, olha, ele via que Deus era na vida de Jacó, que o rebanho dele aumentava, né? Por meio do trabalho de Jacó, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó, e Deus multiplicava ali a riqueza de Labão por meio de Jacó. E ele falava, né? Mudava várias vezes o salário de Jacó. Uma das vezes ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, os gados, né? Malhados, pintados e negros, né? Tanto de bois, como de ovelhas, como de carneiros, né? De cabritos, que nascer listados, malhados, né? E negros, né? Pintados, malhados e negros, será teu, né? E o resto é meu, né? E ali Deus começou a honrar Jacó, e o rebanho nascia pintado, malhados e negros, né? E ali o que Labão fazia? Ele ia lá e pegava aquilo que era de Jacó, né, os animais pintados, malhados e negros, e dava para os filhos dele levar para bem longe de Jacó. Ele roubava Jacó, né? Aí certa vez um anjo do Senhor apareceu para Jacó, né, e falou: Jacó, levanta os seus olhos, né, e veja que o macho que cobre as ovelhas, né, eles são malhados, pintados e negros. Que coisa linda, sabe? Meu Deus, deu uma estratégia para Jacó recuperar tudo aquilo que lhe pertencia, né? Então Deus tomou, irmãos, do Labão e deu para Jacó, porque Jacó agradava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, certa vez, Jacó pegou uma vara de álamo, né? Que era uma planta lá, e ele fez listas naquelas varas, né? Ele cortava pedaços, assim, faixas, né? Tirava ali a casca daquela vara, né? E ficava a parte verde e a parte branca. Foi essa a estratégia que Deus deu para Jacó, né? E ele, quando as ovelhas, né? Quando o gado ia, né? Conceber, né? Quando as fêmeas iam parir, ele botava ali na frente daquelas fêmeas, né? Num tanque de água, que elas vinham ali, né? Grávidas ali,
para parir, botava aquelas varas, né? Que ele fazia aquela descascamento ali das varas, né? E elas concebiam, elas davam as suas crias olhando para aquelas varas, e o Senhor assim, né? De uma forma sobrenatural, né? Mudou a história de Jacó, abençoou Jacó, né? E os gados, né? Eles nasciam, as crias, né? Nascia pintados, malhados e negros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Labão propôs a Jacó e ele mesmo roubava, o Senhor restituiu para Jacó, né? Aí o Jacó ficou ali 20 anos e o Senhor apareceu para ele em sonhos e falou, né? Tenho visto tudo que Labão tem feito com você, né? Agora pega, né, os seus filhos e volta para a terra dos seus pais, né? E eu serei contigo. Coisa linda, irmãos. Então, aqui nessa passagem que nós lemos aqui, né? Fizemos aqui um resumo. Ele já tinha passado por tudo isso e ele estava prestes a se encontrar com seu irmão Labão. E ele teve um encontro maravilhoso com Deus, sabe? O Senhor falou: volta para a terra dos seus pais, que eu serei contigo. Ele estava com medo de se encontrar com o irmão Labão, né? Porque ele tinha enganado, saído de lá, no seu irmão estava furioso com ele, né? Isso há 20 anos atrás, né? Devido a ele ter enganado seu irmão, o irmão dele planejou se vingar dele, mas se passaram 20 anos, meus irmãos, e Deus foi trabalhando na vida de Labão, na vida de Jacó. Jacó se converteu, virou um novo homem, né? E Deus falou: agora volta, agora é hora de você voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Que coisa linda, né? Então ele atravessou ali as suas 2 mulheres, né? A Lia e a Raquel, as suas 2 servas, porque ele também, né? Por meio das 2 servas de Raquel e de Lia, né? Ele também teve filhos, né? Jacó teve 12 filhos, né? E era Bila e Zilpa, o nome das servas de Lia e de Raquel, né? Bila e Zilpa, né? E seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, né? Então ele foi ali passando ali, né? As pessoas de acordo ali com o seu, assim, com o nível de importância que essas pessoas tinham, todos eram importantes, sabe, meus irmãos? Mas, né, Jacó, ele amava, né? A Bíblia fala mais a Raquel do que a Lia, então o primeiro ele passou Lia, né? Ele passou Lia, ele passou primeiro as suas servas, né? As servas das mulheres dele, depois ele passou Lia, depois ele passou Raquel e os seus filhos, né? Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia, né? O Senhor, ele via o desejo que Jacó tinha, né, de uma mudança na vida dele, né? E o Senhor apareceu ali, né, na forma de um homem, de um anjo, né, que tipifica o Senhor Jesus, né? Quando nós lemos anjo com A maiúsculo no Antigo Testamento, está se referindo à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o Senhor apareceu ali, né? Louvado seja o nome do Senhor, diante de Jacó, e lutava com Jacó, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, olha que coisa linda, irmãos. Deus viu que não podia com Jacó, né? Então Deus, ele, né, é uma figura de linguagem, né? Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, mas ele via, né, que Jacó, ele estava decidido a ter uma vida mudada, ter uma vida transformada. Ele queria ser abençoado, sabe, meus irmãos? Então Deus quer ver isso em mim e você, esse desejo de ter a história da nossa vida transformada por esse Deus Todo-Poderoso. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa da coxa de Jacó, na luta com o homem, né? Alguns estudos, né, dizem que essa luta foi uma luta espiritual, uma luta em oração. Jacó de joelhos orando ali, né? Clamando a Deus pela bênção, pela transformação na vida dele, pela mudança, né? E também para que o Senhor fosse com ele, para que o seu irmão não lhe fizesse nenhum mal, né? Para que o Senhor aplacasse se porventura Esaú viesse com ira contra ele, né?
Mas, né, outros estudos dizem que essa luta foi realmente uma luta física mesmo, sabe, meus irmãos? Que o Senhor tocou na parte interna da coxa de Jacó, né? E ali ele se tornou uma pessoa manca, né? Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Olha, o anjo do Senhor, né? Jacó se atracou com o anjo, né? E o anjo falou: Deixa-me ir, porque ele não queria largar de jeito nenhum o Senhor, enquanto o Senhor não lhe abençoasse. Não te deixarei ir se me não abençoares. Que coisa linda, né, irmão? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Né? Aqui nós podemos ver que Jacó realmente tinha se convertido. Por quê, meus irmãos? Porque ele lá, né, quando roubou lá a benção do seu irmão lá atrás, né? Ele foi levar um prato de cozido para o seu pai, que o seu pai pediu para que o irmão dele, né, que era caçador, que ele gostava da comida, né, de que Labão fazia. A Bíblia fala que Jacó já era velho, já estava cego, já estava, né, muito debilitado, já estava quase para ser recolhido pelo nosso Deus, né, pelo Senhor. E ele, antes de morrer, queria deixar a bênção sobre a vida de Esaú, né? E ele falou: Meu filho, vai lá no campo, né? E pega uma caça daquela como você sabe pegar e faz um prato saboroso, como você sabe fazer um prato que me agrada, né? E ele foi em obediência ao seu pai, foi no campo, né? E caçou aquela caça maravilhosa, mas só que Rebeca ouviu, né? O seu esposo, né? Pedindo para Esaú ir no campo para buscar caça, preparar um cozido, né, saboroso, como ele gostava, e depois iria lhe abençoar antes de morrer. Ela mandou Jacó ir lá no curral das ovelhas pegar o melhor animal que tivesse ali, né, o melhor cabrito, que ela iria preparar um prato como Isaac gostava, e ele se passasse pelo seu irmão Esaú, né? A Bíblia fala que Jacó era um homem liso, não tinha pelos, e Esaú era um homem peludo, né? Ele era um homem vermelho, cabelo ruivo. A Bíblia fala que ele era um homem ruivo e era peludo, né? E Jacó ficou com medo do seu pai descobrir, apalpar ele aqui assim, né? E ver que não era o seu filho Esaú, e ali, ao invés dele receber a bênção, receber a maldição, sabe? Nós devemos fazer de tudo, né? Para honrar os nossos pais, para recebermos a bênção de Deus, né? Pois isso agrada a Deus. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, para que se te prolongue os teus dias de vida nessa terra e seja bem sucedido em tudo que você fizer, né? Então a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe. Se nós quisermos ter vida longa aqui nesta terra e ter uma vida abençoada, nós devemos respeitar o nosso pai e respeitar a nossa mãe. E Jacó ficou com medo, né, do Jacó descobrir e assim, né, ser taxado como um enganador e ele ser amaldiçoado pelo pai. Mas a Rebeca falou: Não, meu filho, vai que eu, né, lhe garanto que ele não vai descobrir, porque eu vou botar as roupas do seu irmão em você. E pegou o pelo do cabrito e botou aqui, colou aqui no pescoço dele, botou as roupas de Esaú. E ele chegou lá com uma comida, né? E o pai dele falou: Quem é você, meu filho? Aí ele falou: Eu sou Esaú, seu filho. Ele mentiu, né? O seu nome para o seu pai. Quem estava ali era Jacó, se passando pelo seu irmão Esaú. E o pai falou assim: Chega para cá, meu filho. A voz é de Jacó, mas o cheiro é o cheiro do meu filho Esaú, né? O cheiro do campo. Aí começou a abençoar ele, derramar aquelas bênçãos poderosas e maravilhosas, extraordinárias que veio do nosso Deus sobre a vida dele, né? E autorizou, né, que a bênção dos céus viesse sobre a vida dele, né, que ele dominasse sobre os irmãos, que tudo que ele colocasse a mão, o Senhor Deus prosperasse, aquela coisa maravilhosa, né, que nós já conhecemos, né? Louvado seja o nome do Senhor, que é a bênção de Deus, que é a palavra de Deus, né? E ali, nesse encontro que Jacó teve com Deus, ele já estava transformado e convertido. Ó, perguntou-lhe, mas ele queria ser mais abençoado ainda. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó, né? Ele não mentiu para Deus sobre o seu nome, né? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, meu irmão, olha que coisa linda, né? O Senhor, ele quer que você lute com ele, né? Espiritualmente falando, no jejum, na oração, na leitura bíblica, na busca, né? Aí na sua igreja, né? Por uma mudança radical da parte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fica com essa palavra, sabe? Não desista, né? Não desista do seu chamado, não desista, né, de você
deixar Deus transformar você à imagem e semelhança de Jesus, porque a Bíblia fala, né, que o ministério, né, se você ainda não sabe qual é o seu ministério, que você busque conhecer, né, pergunte para Deus, Senhor, para que que o Senhor me criou, para que que o Senhor me chamou, qual é o propósito que o Senhor tem comigo nessa terra, para que que eu nasci, Senhor, o que que eu sou bom, Senhor, que o Senhor vai te revelar, né, assim como Ele me revelou, assim como Ele revelou a Jacó, Ele vai te revelar, né, então, que você lute com Deus, né, por essa transformação, porque a Bíblia fala que o ministério, ele foi dado por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, né? Então você deve buscar, né, conhecer qual é o propósito, né? O propósito principal, né, que Deus nos criou foi adorá-lo, né? Mas ele tem um propósito específico na vida de cada um de nós, né? Então você deve buscar conhecer qual é o propósito específico, qual é o dom que Deus te deu, né? Te emprestou para você através desse dom. Eu sei que o meu é o ministério da palavra, né? Como eu mencionei a vocês, que o Senhor me revelou e me orientou, né, a ir para o seminário teológico para estudar a palavra, e eu fui, né? Então, o Senhor, ele quer te revelar, ele quer te dar direção, né? E para isso você precisa orar, você precisa perguntar, você precisa buscar, você precisa se santificar, né? Pois ele quer fazer uma grande obra na sua vida, então você não desista, tá bom, meus irmãos? Não desista em conhecer mais sobre esse Deus. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer mais o nosso Deus. A Bíblia fala que ele virá, né? Tão certo como o romper da alva, tão certo como o dia chega depois de uma noite, o Senhor virá sobre você, você que deseja buscá-lo, né? É, assim como eu estava falando de Josué, né? Assim como Josué tinha interesse nas coisas de Deus, né? E, e a nuvem subia, né? Deus falava com Moisés as ordens para o povo, né? E depois o Senhor, a nuvem se retirava e o Senhor subia, né? A glória do Senhor subia para o seu devido lugar, louvado o nome do Senhor. E Moisés saía do tabernáculo e Josué continuava ali, querendo mais de Deus, né? Ele tinha essa curiosidade boa, né? Louvado o nome do Senhor sobre as coisas de Deus, né? E quem foi que ficou como sucessor de Moisés? Josué. Foi Josué que atravessou o Jordão com o povo, né? E entrou com o povo na terra de Canaã, na terra prometida, né? Então, fique com essa palavra, tá, meus irmãos, né? Deus, ele tem uma vida, né, extraordinária, poderosa, né? Louvado seja o nome do Senhor para você. Basta que você crê e não desista, tá bom? Eu vou aqui finalizar o meu canal aqui, tá bom? O vídeo desta semana, tá bom? Com essa mensagem, eu vou continuar aqui com a minha escova aqui. E eu peço para que você que não é inscrito no meu canal, venha se inscrever, venha deixar o seu like, venha deixar aí nos comentários, né, o que essa palavra falou com você, tá bom? Se você já sabe qual é o seu chamado, fala aí para mim, tá? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça de compartilhar aí no seu grupo aí de amigos no WhatsApp, nas suas redes sociais, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.